Graça e paz a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui, dia 20, domingo, dia 20 de setembro. Ainda estamos vivendo o clima de independência do Brasil. Então, que todos estejam aí em seus lados, abençoados, em paz, em tranquilidade. Para nós, nesta tarde, estarmos meditando na palavra de Deus. Como eu já disse, hoje, dia 20, neste domingo, ainda vivemos realmente o clima de independência, algo que se fala, algo que se lembra, é algo que se comemora. Mas é importante nós lembrarmos e deixarmos essa pergunta no ar, né? Você é independente? Você é realmente livre? Você realmente está podendo comemorar essa liberdade? Né? Que interessante. Existe um versículo que eu quero ler para vocês. Mas antes de tudo, quero lembrar a vocês que eu estou iniciando ali no YouTube as minhas palestras, né? E gostaria que você colaborasse comigo. É assim que você vê o link que eu vou estar mandando para vocês. Vocês vão lá, se inscreva, né? Dê o seu like, compartilhe. Também faça os seus comentários, é muito importante para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento, né? Eu acho importante isso. Coopere conosco, nos ajude aí, amém? Que Deus te abençoe. E a palavra de hoje está lá em Isaías 49, versículo 15. Estarei lendo para vocês. E ela diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que ela não vai se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu peguei esse versículo exatamente para deixar aí uma comparação do amor de Deus. E esse amor, ele se compara como de uma mãe. O amor de Deus para conosco é de uma mãe que quer sempre o bem do seu filho, o bem-estar. Ela quer proteger. O amor dela é de proteção, de vê-lo crescer, de vê-lo bem formado, de vê-lo progredindo, sendo um sucesso. E livrando de todo o mal também. Essa mãe não quer que o filho adoeça, que o filho padeça necessidade, qualquer coisa, seja escravizado, seja abusado. Então essa mãe protege o filho. É dentro desta palavra que nós vamos meditar. Amém? Vamos orar? Deus, colocamos em Tuas mãos esta palavra de hoje e pedimos a Ti, ó Espírito Santo, conceda-nos a bênção de conseguirmos interpretar. Conceda-nos a bênção que essa palavra entre em nós, sendo revelada pelo Teu Espírito, porque quando o Teu Espírito revela esta palavra dentro de nós, nós conseguimos discernir as coisas. E o Senhor consegue falar conosco. E ela nos confronta e nos abre a mente e nos ilumina, que ela possa nos iluminar no nome santo do Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ilumina, fale através desta palavra. E eu te peço, me use como teu canal, como teu instrumento, como teu vaso de honra, que seja glorificado o teu nome através deste momento agora, no nome de Jesus. Amém? Eu vou botar o fundo musical aqui, um minutinho só. O interessante, quando eu leio um versículo desse, eu lembro de uma música de Erasmo Carlos, do ano de 1970, e mais certo em 77, quando ele lançou essa música. E a música diz assim: Ei, mãe,
não sou mais menino. Não é justo que também queira para o meu destino, parir o destino dele. Você já fez a tua parte, me pondo no mundo, que agora é dono, que agora é meu dono, e nos seus planos não está você. Ele está confessando que agora ela o colocou no mundo, do qual o mundo é dono dele. E os planos do mundo não está os planos da mãe. Não está, na verdade, nos seus planos não está você. Nos planos que o mundo tem para esse cantor, a mãe não está presente, não participa, não se envolve. Ele canta mais um pedacinho, proteção desprotege e carinho demais faz arrepender. É uma música, a gente fica pensando assim, tantas coisas boas que ele já escreveu, ele, Roberto Carlos, e escreve essa música. E foi uma época que eu estava na minha pré-adolescência, vivendo ali na escola, uma época de anarquia, que era moda você anarquizar, você brigar, e contra o governo, coisa que você nem sabia o porquê, mas havia uma ordem, havia um símbolo, anarquiza já, anarquia todavia, e a gente vivia isso por ordem vindas lá de cima, da qual a gente nem sabia o porquê que estava brigando e falando, e como até hoje tem muitos assim, sendo guiados com aquela tampa nos olhos, o qual você não sabe nem por que você está naquele caminho. Não abrir os seus olhos e são impedidos de olhar para a direita e para a esquerda. Mas hoje não é o dia das mães, está falando das mães. Também a independência já passou. O que a independência tem a ver com o servo de Deus, com a serva de Deus, com a Bíblia? Nós sabemos que a independência ela é muito importante porque ela nos traz liberdade, né? Garante os seus direitos de ir e vir, né? Agora a independência, você precisa dela quando a sua liberdade está sendo cerceada, quando você está sendo oprimido, quando você está sendo explorado, não é verdade? Está sendo abusado, impedido de crescer. Nós temos que partir para a independência. O nosso Brasil gritou a independência ali, às margens do rio Ipiranga, em 1822. E ali se declarou um país independente para poder gerir os seus próprios recursos e crescer em liberdade. Muito importante esta época. Nós sabemos que países, aqui mesmo da América, deram seu grito de independência primeiro do que eles. Tipo assim, a Argentina em 1816, o Chile em 1818, a Colômbia em 1810 e os Estados Unidos bem antes, em 1776. Como você vê que a independência é realmente algo buscado pelo homem. Há uma necessidade de ser independente, de gerir seus recursos, ser dono de si mesmo, né? Poder falar com liberdade, caminhar com liberdade. Como lá no povo do Egito, a palavra de Deus diz que o povo estava escravizado no Egito, e eles estavam ali, sendo escravizados, subjugados. Então, eles precisavam sair dali, ir para uma terra que seja deles, gerir os seus próprios recursos, viver em liberdade, criar suas famílias numa terra deles, não na terra dos outros. E eles viviam ali uma calamidade. E Deus, então, promoveu essa independência deles, retirando, usando Moisés para tirá-los dali e colocar eles numa vida que eles pudessem ter uma terra própria, gerir os seus recursos e cuidar, não é verdade? Como foi importante isso? Nós não podemos esquecer desta bênção e que Deus fez por todos nós. Deus fez isso e promoveu a liberdade do povo, para que eles pudessem ser livres, para que eles pudessem ter liberdade de caminhar, de ir e vir, ter seus direitos, comandar, ter seus filhos, ter suas casas.
Mas agora só, a história mostra que o homem, ao longo de muitos tempos, ele se mostra querer distância de Deus. Vira e mexe, o homem promove o seu distanciamento de Deus. Ele não quer a interferência de Deus. Ele não quer a orientação de Deus. Ele se declara independente. Você vê que quando a gente não estuda, não sabe muita coisa antes de participar da universidade, a gente é dependente das pessoas nos ensinar, nos falar como é que são as coisas, mas a partir do momento que vão chegando os primeiros diplomas, a gente se acha. Agora eu sei das coisas. Agora eu não preciso perguntar, agora eu quero ensinar. Agora eu sou dono das minhas faculdades e dono dos meus desejos e das minhas vontades. E aí a arrogância, a falta de humildade, geralmente toma o lugar da humildade, né? E aí a gente fica terrível. Quem é que não passa uma fase assim? Um canudo na mão, a gente se acha. E graças a Deus foi um curto tempo para mim, para achar isso, porque Deus entrou na minha vida num período que eu precisava e foi muito bom. Ele fez a diferença. Deus fez Adão livre. Deus fez o homem, ali no Jardim do Éden, um homem livre, capaz de pensar, de cuidar, de gerir, né? E tem uma palavra lá em Gênesis capítulo 3, de 1 a 4, diz assim: Deus colocou o homem num jardim. E a gente pensa que é um jardim igual o jardim do terreiro da nossa casa, numa estância maravilhosa, grande, para ele cuidar, colocou os animais para ele dar nome aos animais, talvez até as frutas aos pés de tantas árvores que estavam ali. Mas há uma palavra ali maravilhosa que dá-nos entendimento, que fala assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3, de 1 a 4. Ali começa uma saga da independência do homem. Foi o dia que o homem resolveu, então, não dar ouvidos a Deus. Porque o mundo que Deus o colocou naquele jardim expressava a sua liberdade. E ele estava ainda para muito a conhecer ainda. Mas ali uma voz o falou. E houve a oportunidade da desobediência de querer conhecer mais e ser capaz de ser livre, assim como a orientação que ele teve ali. Você vai ter conhecimento. Você vai ser livre, que você agora conhece. Então você faz e acontece. Então o homem naquele dia, ele declarou a sua independência. Assistido ali pelas forças malignas, vamos dizer assim, a serpente estava ali, na sua companhia, e às margens do rio, ou Tigre ou Eufrates, ele grita: independência e morte. Mas não deveria ser independência ou morte, não. Ali ele deu o brado da sua independência e da sua morte. Ele não fez como Dom Pedro I, que às margens do rio Ipiranga gritou e bradou e declarou a independência do Brasil com a expressão independência ou morte. Eles estavam prontos a lutar pela independência ou morrer por ela. Mas Adão já foi bem direto, porque ele agora não poderia passar por desentendido de uma ordenança de Deus. Porque a palavra mesmo diz: ordenou ao Senhor Deus ao homem. Isso falou para ele. Você tem liberdade em tudo e comerás de todos, mas desta, o dia que comerdes, morrerás. Então, eu estou fazendo aqui, é lógico, né? Uma configuração, né? Então, ponderando aqui, é lógico que ele não fez isso.
Mas agora nós estamos trazendo um contexto e contemporaneizando esta ideia que Adão sabia do que estava fazendo. E Adão realmente, naquele dia fatídico, ele declarou a sua independência, mas declarou também a sua morte. Porque o pecado original é exatamente a separação de Deus. E você, quando se separa de Deus, que é vida, você está morto. Você está morrendo. E Adão declarou ali então a sua morte, ele, Adão e Eva. E assim como consequência para o mundo inteiro, viver essa consequência desse pecado original, que é separar-se de Deus, e a morte. Até então Adão era um cidadão eterno. Até então a morte só existia pela palavra de Deus, por um decreto que estava ali. Mas agora passou a existir por uma preferência, porque Adão preferiu. Adão, então assim, ele abriu a porta para a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário agora veio, quer dizer, o pagamento da sua atitude veio com a morte. E não só isso, com todas as consequências. Foi um desastre, meus queridos. Foi um desastre. O salário do pecado, ele causou um desastre para toda a humanidade, na qual vivemos as consequências até hoje, né? A natureza, a fauna, a flora, a terra foi amaldiçoada, como diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. A terra passou a produzir carbos e abrolhos. A morte alcançou o homem. As enfermidades e as doenças vieram. As calamidades começaram a aparecer. O ódio foi expresso na própria família de Adão, onde os seus filhos ali, Caim mata seu próprio irmão. E aí veio os problemas que veio surgindo da separação, do egoísmo, a maldade. Tudo isso entrou e fez parte agora da vida do homem e fez parte do mundo por uma escolha de Adão. Quando ele então, é lógico, eu acredito que no início de tudo não poderia se viver ao lado de um riacho de águas cristalinas, puras, não é verdade? Aí você já bebia daquela água, tomava seu banho, e usava das águas para fazer sua alimentação. E ali perto desse rio mesmo, ele aceitou e declarou a independência e a sua morte. Infelizmente. Que coisa tremenda, que coisa terrível. A morte mostra isso. O homem tem procurado a sua independência. Não quer a interferência de Deus. Então agora, através desse desastre, começou uma saga de outros desastres que vêm um atrás do outro. Não é verdade? Os desastres começam, as suas consequências, elas vêm um atrás do outro. Como é que elas são chamadas? É algo que vem paulatinamente, uma consequência, um abismo chamando um outro abismo. Para você ter ideia, Deus libertou o homem do Egito, mas mesmo assim eles continuaram rebeldes. Quantos problemas vieram dali para cá? A palavra de Deus diz que Deus governava ainda o mundo, mesmo o homem pecaminoso, mas ele não abandonou o mundo. Ele continuou ainda governando, enviando seus juízes, seus profetas, cuidando, orientando, falando, né? Protegendo o homem ali, falando das consequências, tentando livrar o homem ali. Contando dos 15 juízes que passaram por aqui, contando com Moisés e Josué, foram homens que Deus levantou, tanto para guiar, para orientar, fora os profetas, né? Samuel foi o último juiz que a Bíblia nos conta, nos fala, e ali houve um momento de que ele foi rejeitado. O povo se reuniu e disse: nós queremos um rei, porque as outras nações têm rei. E nós não queremos ser mais guiado por Deus, por você, Samuel. Queremos um rei comum,
um rei. E eles estavam pedindo o início de uma monarquia, no qual aconteceu. Começou então uma monarquia, com também uma dinastia monárquica. Foi escolhido ali Saul como primeiro rei, e aí começou os grandes problemas, na qual Deus também orientou e pediu a Samuel que falasse para o povo as consequências de se ter um rei, da qual ia cuidar dele, da sua família e de seus correligionários ali, os que estavam ali, que viviam ao redor do palácio, dos seus ministros. Eles iam comer. O povo agora ia plantar para alimentar o rei. O povo ia viver em função do rei, mas o rei não vivia em função do povo. E eles quiseram a si mesmo. É bem detalhado lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 8 em diante, ali no versículo 22, eles chegam para Samuel e falam assim: dá-nos um rei. Samuel ficou triste, foi lamentar com Deus. Senhor, eles não me querem mais. E Samuel foi um dos melhores juízes, um juiz de uma lisura, de uma capacidade, de uma lealdade tremenda. Não tinha nada que se colocasse para desaboná-lo. Era o melhor que tinha. E ele estava sendo agora querendo ser substituído pelo povo, uma vontade do povo. E ele era um sacerdote e juiz dedicado. E aí Deus fala para ele: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando, eles estão rejeitando Deus. Eles não querem que eu continue administrando, que eu continue interferindo na vida deles, abençoando, orientando eles. Então, dá para eles o rei que eles querem. Eles querem também essa independência. Não precisa, então, ficar buscando a mim. Eles vão vir, a orientação vai vir direto do rei. O que o rei quiser fazer, será feito. O rei agora vai legislar sobre eles, não mais a minha legislatura. Olha só que tremendo. E são as escolhas do homem. O homem, ao longo do tempo, ele vem procurando, então, procurar um meio de anular Deus dos seus negócios. Vocês vão ver aqui que nas escolas já foram proibidos há algum tempo se falar de religião. As pessoas que tinham o costume de orar, apesar que nosso país é laico, mas na sua maioria é país cristão, pessoas tementes a Deus, impedindo as pessoas de expressar o amor de Deus e a sua religiosidade, naquela tranquilidade, que é a base, querendo ou não, é a base nossa, do temor, da nossa ética, da nossa compostura, aquilo que envolve a nossa cultura, está entranhado o temor de Deus. Isso já vem desde que o mundo é mundo e que o Brasil é Brasil. E isso está sendo nos tirado das escolas, nas repartições, em todos os lugares foram assim criticados. Nós estamos vivendo um momento agora de uma mudança radical, graças a Deus, que está sendo combatida para que não consiga continuar. Mas agora, nós acreditamos que Deus levantou um homem de bem e com temor para que isso torne uma continuidade, que isso possa ser preservado, e nós queremos lutar para isso. E eu sei que é a maioria, graças a Deus, as pessoas que têm temor, as pessoas que crêem na família, as pessoas que preservam a família. E aí se deu o nome dessas pessoas que são os conservadores. É lógico, nós queremos conservar bons costumes, boas maneiras, queremos conservar a paz, queremos conservar o amor que falam que não existe mais, queremos conservar a família onde diz que já foi algo falido. Quem quer falir família? Só os que não tiveram. Se é decepcionado com família, ou filho de chocadeiro, ou qualquer coisa parecida, mas você não pode desfazer aquelas coisas boas da qual você veio, daquilo que veio por tradição. Agora uma minoria revoltada, anarquista, querem desfazer isso com seus discursos e quer influenciar o mundo. Nós que somos a maioria e que temos Deus conosco, não iremos permitir isso. E continuaremos pregando sobre isso. E falando sobre os princípios e os fundamentos do mundo. E dos fundamentos da família. E dos fundamentos da vida humana. Deus nos fez para isso.
É muito bom sentir e saber que existe alguém que rege sobre nós, que legisla sobre nós e que é o maior, que criou todas essas coisas, que sabe de mim e sabe das minhas peculiaridades, sabe da sua também. E que se tudo aqui acabar, há uma continuidade, porque Deus é imortal, Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus de vivos, não é Deus de mortos. E nós poderemos continuar vivendo e crendo, porque acreditamos. Agora, esses neófitos, estes que não acreditam em nada, só acreditam em si mesmo, talvez nem em si mesmo ela acredita, porque quando a pessoa não crê numa vida e nem numa eternidade, porque nem nele acredita, ele sabe muito bem que ele é simplesmente aquela flor que nasce de manhã e seca à tarde e nem para adubo serve. Que tristeza! A natureza passa. A vida do homem muitas vezes é como uma nuvem passageira. Mas, para quem entende, na natureza nada se perde, como diz Lavoisier, mas se transforma. A Bíblia fala que nós, dia após dia, passamos por transformações. Há um apelo do apóstolo Paulo, um homem inteligente, ele fala, transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Nós renovamos a nossa mente. Nós procuramos renovar a nossa saúde do corpo. Nós renovamos aquilo que criamos ou melhoramos aquilo que foi criado. E nosso entendimento nos leva para algo maior, para algo no futuro maior, no futuro pleno. Porque a nossa transformação mental faz-nos crer dia após dia que existe uma grandeza maior no universo. E nós sabemos quem ela é. É o Deus, o nosso Criador, o que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, da qual a humanidade tem desprezado, tem procurado ficar longe, tem procurado se distanciar. E eu pergunto, por que isso? Se a luz existe, por que queremos estar no escuro? Por que procuramos o escuro? Porque no escuro nós podemos fazer aquilo que muitas vezes está aflorado em nós. No escuro somos promíscuos, mentirosos, enganadores, ladrões, assassinos de nós mesmos e de pessoas. Não assassinamos apenas com tiro, com faca e nem com pauladas. Muitas vezes com palavras, com propagações de coisas escusas, com propagações de fake news escondido, que ninguém, quando se fala de algo que você é oculto, ninguém dá a cara para bater. Foi eu que falei, mas errei. Não, eu estou fazendo, estou lançando essa maldição, eu estou lançando essa mentira para que contamine pessoas, para que contamine mentes, para que destrua a moral de pessoas, para que destrua algo que está sendo para ser construído. E nós queremos então ir na lei de Lênin, vamos desmoralizar pessoas para que ela não tenha palavra, para que ela não tenha crédito. Vamos destruir, vamos desconstruir pessoas. E nessa linha de desconstrução, nós íamos numa linha contrária de Deus. Enquanto Deus nos faz, e dia após dia, nos conduz à transformação, na conversão, há o inimigo de nossas almas. Ele é o único. E a Bíblia nos fala que ele veio matar, roubar, destruir. Ele mata sonhos. Ele rouba a sua alegria, ele destrói famílias, destrói sua reputação, destrói seu trabalho, destrói tempos e tempos de dedicação da sua vida num trabalho dedicado. Você que se transformou num doutor, num pós, né? Num mestrado, você está pronto para ensinar e agora veio essas ideias destruidoras e eles vão desconstruir você para desmoralizar, te transformar no nada, te lançar na sarjeta, te colocar como um incapaz, como um homem descredenciado, descredificado. As pessoas olham para você como alguém que não se pode dar crédito. Quantas pessoas estão aí, são capacitadas, sonharam em fazer muitas coisas, estão na sarjeta. Quando não, parado em casa, vivendo seus momentos de opressão e depressão, porque seus planos foram por água abaixo, foi destruído por alguém, casamentos foram destruídos, amores de pessoas foram destruídos por mentiras. Quantos relacionamentos não foram destruídos? É algo que tão tocante em nossa alma. Nós vivemos de relacionamentos, vivemos de amor, gostamos de alguém,
né? E aí, pessoas por inveja, por motivos que a gente não sabe, ou motivos tão escusos, vêm e entram na sua vida. Fala lá com a sua companheira, com a sua namorada, ou vice-versa, e destrói aquele relacionamento. Se ele não pode ser feliz, você também não será feliz. E como você cai como um patinho. Você destrói, você não procura saber, você revolta, você não é sincero, não vai à pessoa, você falou isso mesmo existe, então se existe, acabou. Não, você dá valor, mas não dá valor à dúvida. Você não olha a dúvida como algo importante para dirimir a verdade do erro. E você vai dar crédito àquilo que se falou, sem saber se é verdade ou não, e já parte para a destruição, tanto sua como de pessoas. Vivemos época que nós precisamos pensar. Nós vivemos um momento diferenciado, onde homens e mulheres param para pensar. E essa oportunidade veio como um susto para todos nós, onde nós paramos em casa, pegamos livros que estavam na prateleira e começamos a ler, até reler algumas coisas importantes. Meditamos sobre nós mesmos, sobre família. E o mais importante, nós meditamos por que estamos aqui, para que estamos. Por qual razão é essa? Uma razão maior, é um Deus que te fez e te criou. E não é para você ficar passando e padecendo esse tipo de coisa. E você que tem condição para ter uma vida boa, de falar palavras boas, de dar bons conselhos, de entrar na luz, você está na escuridão. João capítulo 3, versículo 19, disse: e a condenação é esta. Isso numa tradução começa assim: e a condenação é esta. Em outra tradução diz: este é o julgamento, porque neste mundo você já é julgado. E diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Olha só, há 2000 anos foi escrito isso. Essa é a grande realidade. A luz veio ao mundo, esse é o julgamento. Mas os homens amaram mais as trevas e não amaram a luz. Aí por quê? Aí seria a pergunta. Porque as suas obras eram más. E como as obras do homem eram más, ele preferiu estar no continuismo das más obras. Eles foram para as cavernas. Apaguem as luzes. Põe a luz negras, põe a luz coloridas, mas não mostre muito o meu rosto, não mostre muito o que eu fazer, como você vai naquele inferninho, naquela boate, onde você não consegue ver ninguém. Tem algumas luzinhas coloridas, mas se você procurar ali nos cantos, você não sabe quem está ali. Que moça que está ali. Que rapaz que está ali. É tudo no escurinho. Não há clareza. E a gente não sabe o que eles estão fazendo ali. Por que tem que ser na escuridão? Por que não pode ser às claras? Os homens podem amar, as mulheres podem amar. E por que não amam as claras? Por que tem que ser nos escuros, nas paredes escuras e nos lugares sem luz? Porque estão escondendo de alguma coisa e fazendo coisas ocultas, coisas que não podem ser declaradas nem vistas. E assim caminha a humanidade, nesse passo de formiga sem vontade. É hora de mudança, meu amigo, minha amiga. É hora de deixar Deus entrar na sua vida, com seus preceitos, com a sua palavra, que é a palavra de vida. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Cristo. E Ele vem para clarear a tua mente, para te libertar, e é para a liberdade que Cristo te libertou. Ele quer que você viva com liberdade. Se você tem passado por momentos difíceis, cansado, sentindo oprimido, a sua vida está pesada, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, em outra versão, oprimidos. Vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele te convida, Ele te chama para você se aliviar dessas mentiras, desses julgos que colocaram sobre os seus ombros. E quando Ele fala julgo, quando a gente lembra de julgo, é algo colocado em animal,
aquela canga que é colocada no animal, isso só é colocado em animal. Mas assim, os homens fazem disso, eles escravizam uns aos outros. Eles querem domínio, eles não querem liberdade. É como uns partidos que você vê aí. Eles preconizam esse socialismo, né? Eles socializam isso, um comunismo onde todos são iguais. Mas pode ter certeza, vai atrás deles, eles são capitalistas. Que todos comam um angu, mas eles vão continuar lá comendo os seus caviares, os seus filés, suas picanhas maturadas. Mas você vai comer o angu com feijão igual aos demais. Até quando você vai acreditar? Isso não existe. Isso é um engano para as pessoas que querem se enganar e se iludir. Mas você, que tem a mente de Cristo e abre a liberdade para você ser liberto, você tem que querer ser. Cristo te esclarecerá. Levanta diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. Saia desse sono da indolência, do engano, por favor, meu querido e minha querida. Estamos falando de partidos. Mas que seja, se você pertence a um que preconiza isso, essa engano, essa mentira, saia desse engano. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e enganou o homem desde o paraíso e falou com ele que ele ia ser feliz. Falou que ele ia ser capaz. Falou que ele ia gerir, ia comandar por si próprio e não precisava de mais ninguém para ajudá-lo. E olha o que se transformou este homem. E olha o que se transformou a terra. Uma maldição sobre ele, sobre a terra. Todos nós vivemos essa consequência por causa desse engano de Satanás. E esse engano que está aí te iludindo. Saia fora disso. Se liberte. Hoje estamos aí procurando essa independência. Adão proclamou independência e morte. Mas nós declaramos, e Jesus veio declarar a nossa independência com a sua morte. Ele morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Esta foi a maior independência, porque isso é liberdade. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ele veio como grande libertador, declarando realmente a independência para o mundo inteiro, na qual ele deu a sua vida para te libertar. Esta é a única e a verdadeira independência. E nós temos, porque fomos libertos da mão do diabo, fomos libertos de uma maldição, fomos libertos da morte. E agora temos vida, e uma vida de continuidade. Ele nos deu uma eternidade. A eternidade agora passa a morar dentro de mim, passa a morar dentro de você, meu amigo, minha amiga. Creia nessa verdade, porque é a verdade de Deus e não há outra. Que Deus possa te abençoar. Você sabe que muitos que querem fazer o bem são rejeitados, não só nesse país, em todos os lugares do mundo. São as forças contrárias. Sabe distinguir isso? Quando há uma palavra de bem, algo sendo feito, que há alguma revolta contra aquilo, pense bem, que de repente aquele é o caminho da verdade. Cristo foi rejeitado em todas as suas formas. Cristo foi rejeitado na sua cidade. Cristo foi rejeitado na sua própria casa. Cristo foi rejeitado no meio religioso, onde ele deveria ser aceito. Foi a turma do Sinédrio, a turma de sacerdotes. Eles jejuaram e fizeram de tudo para matar Jesus. Eles fizeram esse conflito. Eles conspiraram contra o próprio Deus. Seus apóstolos fugiram. Os discípulos desapareceram, aqueles que foram beneficiados. Jesus ficou só. Apenas um apóstolo foi ali na cruz assisti-lo, chamado apóstolo João, acompanhando a sua mãe. Assim a palavra de Deus, na sua história, conta-nos isso e nós vemos ali os relatos. Você vê que não é fácil. Vamos apoiar as pessoas de bem. Vamos conservar ainda a família. O amor de mãe, de pai, de irmãos. Isso faz parte de nós. Não deixe que ninguém destrua isso na sua vida. O amor genuíno. A afetividade. Nós somos pessoas feitas dentro de uma afetividade. Nós fomos criados dentro de uma música. A música mexe conosco. As palavras boas transformam o nosso coração, amolece, destila. Você sabe que isso faz bem. Toda palavra boa mexe dentro da gente. Não deixe isso acabar. Seja você um participante, um colaborador.
Se nós disseminarmos isso ao mundo, seja um propagador de amor, de paz. A política está vindo aí, as novas eleições. Procure pessoas de bem, pessoas que conservem, que lutam pela família. Nenhum que faça conchavo com partidos que são contrários a isso merece a sua atenção e seu voto. Faço esse apelo também, que isso faz tudo parte de nós. Você vê que desde o princípio aí houve uma política ali com Samuel, onde eles preferiram, então, um rei, por causa que foi uma ideia política de alguém e o povo foi atrás. Mas uma consequência. Não vamos viver essas políticas erradas, de escolhas erradas. Seja verdadeiramente independente, meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem. Seja realmente livre, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Que a paz seja com você. Que Deus te abençoe. Que tenha um início de semana e um final dela muito bom e abençoado. No nome de Jesus, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua família, com a igreja espalhada na face da terra. A todos vocês ouvintes, sejam abençoados com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima.